deve estar gerando o link, ou talvez já tenha começado. Já tem alguém nos assistindo? Boa noite. Vamos ver se alguém responde. Se a imagem está boa, se o som está legal. Boa noite, gente. Está dando para nos escutar? Estou aqui com a Michele Nunes. Já vamos começar um bate-papo sobre a Covid-19, possibilidades de tratamento, quais medidas importantes para a prevenção. Alguém nos comenta aí se está dando para ouvir, se está tudo bem? Davi comentando, boa noite, Davi, está nos mandando boa noite, está tudo bem aí, Davi? Dá para ver a imagem, o som, tudo direitinho? Nos confirma, por favor. Quem mais estiver nos escutando, se puder comentar se está tudo ok com o som, com a imagem. E o Temar, está tudo normal com o áudio. Legal, o Temar. Já, 2 minutinhos, Davi também confirmando. Vamos só aguardar 2 minutinhos para as pessoas entrarem, e aí a gente começa com a nossa live. Vou te mandar o link também, Michele, se você quiser colocar no seu Face. Acho que eu consegui compartilhar. Ah, ótimo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se foi. Beleza. Tudo bem, Michele? Boa noite. Boa noite. Bem-vinda aqui para mais uma live. Nós já tínhamos feito uma live com a nossa federal, nossa companheira Natália Bonavides, também com o companheiro Walter Pomar, companheiro Breno Altman, e 2 lives com a companheira Jéssica Moraes sobre a renda básica emergencial, né? E agora estamos com a Michele Nunes, farmacêutica, que vai conversar um pouco conosco sobre, enfim, as possibilidades de tratamento que estão sendo estudadas, que estão em curso, bem como as medidas de prevenção à Covid-19. Michele, por favor, se apresenta para nós. Boa noite a todos, meu nome é Michele Nunes, eu sou farmacêutica, especialista em terapia intensiva do adulto, trabalho na rede EBSER, sou farmacêutica clínica, então trabalho cuidando de pacientes críticos e tenho uma certa experiência com o controle de infecção, né, e o tratamento de pacientes com infecção grave. E aí eu vou fazer um pouco de uma introdução aqui sobre a Covid-19, né? A Covid-19 é uma doença causada por um vírus chamado SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 porque o SARS-CoV-1 surgiu entre 2003 e 2004 na China, com 10% de mortalidade, acometeu aproximadamente 30 países. Logo depois, por volta de 2012, surgiu uma derivação desse vírus, que foi denominado de MERS, que é SARS, né, quer dizer, em inglês, é uma sigla em inglês, que quer dizer Síndrome Respiratória Aguda Grave. E o MERS é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que foi descoberto na Arábia Saudita e acometeu alguns países ali da região da Ásia e da África, ainda chegou aos Estados Unidos e Europa, mas sem grande repercussão. O MERS já tinha uma letalidade aí de cerca de 40% e uma condição de transmissão, né, uma transmissibilidade bem maior. E em dezembro do ano passado, surgiu o SARS-CoV-2 na China, da mesma forma e provavelmente pelos mesmos motivos que surgiram os outros 2 vírus anteriores, né, são mutações de vírus que vão passando de um animal para o outro nos mercados de animais selvagens na China. E até o que a gente sabia aí entre dezembro e janeiro era que o vírus estava por lá e ninguém esperava que isso fosse virar uma pandemia do tamanho
em que estamos agora, né? Eu olhei hoje de tarde, a gente está com quase 2 milhões de infectados e mais de 125 mil mortes por coronavírus no mundo. E a Covid-19 é o nome da doença, né, causada por esse vírus. Essa infecção, cerca de 80% das pessoas que adquirem vão evoluir com sintomas leves. Algumas até assintomáticas, inclusive é um problema sério a questão dos assintomáticos, porque eles são responsáveis por cerca de 86% da transmissão. Então, muitas pessoas vão adquirir, né, de assintomáticos e vão ter a forma grave da doença. Desses 20% que vão ter uma forma um pouco mais agravada da doença, 5% vão ser doentes críticos, que vão precisar de leito de terapia intensiva e que vão precisar de respirador. Então, para vocês terem uma noção, no Rio Grande do Norte, a gente tem cerca, de acordo com o CENES, né, que é os dados lá do DataSUS, a gente tem cerca de 1.454 leitos hospitalares e 161 ventiladores apenas. A gente está, nesse momento, no Rio Grande do Norte, no último boletim, com 2.698 casos suspeitos. Se esses casos suspeitos fossem confirmados e 5% deles fossem doentes graves, como se mostra a epidemiologia da doença, a gente já não ia ter respirador para todo mundo. Então, é por isso que as medidas de prevenção são importantes. Eu queria falar também um pouco sobre as fases, né, da doença e os sintomas. As pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso, então, didaticamente, a gente divide da seguinte forma. Ela se apresenta numa primeira fase com sintomas de gripe leve, né, coriza, algumas pessoas apresentam conjuntivite, algumas vão ter diarreia, inclusive o vírus, o MERS, né, que foi o vírus que ficou concentrado lá só na Ásia, ele tem um diferencial de que ele dava bastante diarreia, o SARS-CoV-2 já não tem tanta diarreia envolvida. Numa segunda fase, esses pacientes, nessa primeira fase, os pacientes não vão ter nenhuma alteração laboratorial nem de imagem, né, só essa sintomatologia leve. Numa segunda fase, já começa a ter febre, tosse, alguns sintomas respiratórios mais graves, mialgia, muita fadiga, e aí começa a ter as primeiras alterações de imagem. Na terceira fase da doença, o paciente já vai começar a ter desconforto respiratório, né, a queda da saturação de oxigênio no organismo, e os sinais mais claros de lesão pulmonar, né, no processo inflamatório, que a febre justamente é o resultado desse processo inflamatório, é o indicativo desse processo inflamatório. E aí eu queria chamar a atenção também para as pessoas não se automedicarem com febre. Febre leve, ali até 38 graus, você faz medida não farmacológica, banho morno por 15 minutos, uma compressa de álcool no pescoço, dipirona e paracetamol, não. Dipirona e paracetamol só se o médico recomendar depois que tiver examinado. Porque nessas infecções virais, a evolução é muito rápida. Não é só na COVID. A COVID ela tem uma evolução mais agressiva ainda do que as outras infecções virais. Mas o próprio H1N1, eles têm uma evolução rápida. Não é como uma infecção bacteriana, que você fica com aquela bronquite, aquela pneumonia leve por alguns dias, até chegar no hospital, numa situação um pouco mais grave. Eles se agravam em 2, 3 dias. E aí, numa quarta fase, essa doença já vai provocar lesão tecidual de órgão-alvo. Vai provocar disfunção renal, né? Os rins vão começar a diminuir a sua função, o fígado vai começar a não funcionar direito, o coração tem muitos das enzimas que o vírus se liga, está no músculo cardíaco, então tem muito problema no coração, as pessoas que têm podem desenvolver, né, problemas no coração, a pessoa que tem a doença, a chamada miocardite, que é uma inflamação no músculo cardíaco, e também inflamação na musculatura inteira, né, que a gente chama de mialgia, que causa aquela fadiga muscular, aquele cansaço. Isso aí é uma forma didática de dividir, né, assim, as fases da doença, mas na realidade tem gente que pula da primeira fase para a última, tem gente que subitamente abre um quadro de dificuldade respiratória, e aí uma coisa interessante a gente chamar a atenção também, é que falam muito sobre as pessoas que têm fator de risco. É um perigo para quem tem fator de risco, para quem é idoso, para quem é hipertenso, para quem é diabético, para quem está gestante. Mas a realidade, gente, é que essas doenças, essas condições de saúde, elas são fator de risco maior para
qualquer doença, não é só para Covid-19. Certo? É para Covid-19 e para qualquer outra doença. Um adulto jovem de 30 anos que tem um câncer não vai ser a mesma coisa de um idoso de 70 anos que tem o mesmo câncer. E a gente sabe que tem adulto jovem de 30 anos que morre de câncer. Então, não é impossível que uma pessoa jovem, saudável, tenha, inclusive a gente tem casos, inclusive no nosso estado, de pessoas com menos de 30 anos que foram a óbito, que foi a óbito, nós teve um caso assim, pelo menos que eu tenho conhecimento, que foi a óbito, por causa da Covid-19. Então, as pessoas saudáveis, que não têm nenhuma doença, nenhuma comorbidade, elas não estão imunes, e elas precisam se prevenir igual às outras. Me preocupa o discurso de que é problemático por fator de risco, porque faz as pessoas que não têm fator de risco pensar que elas não precisam se prevenir. E a pior coisa, eu acho, que é você ser o doente assintomático. Você sair espalhando vírus para várias pessoas, inclusive para as pessoas queridas da sua família, sem saber que você tem o vírus. Então, a gente precisa focar nas medidas de prevenção. Por quê? Porque a gente não tem um tratamento estabelecido ainda. O que está sendo pesquisado de tratamento, de um modo geral, só listar aqui para vocês, que depois a gente fala mais detalhadamente. A gente tem algumas classes medicamentosas que estão sendo mais pesquisadas para a doença. A gente tem os medicamentos que agem no sistema imunológico, né, que é a reação do nosso corpo quando entra um agente viral, uma bactéria, ou qualquer micro-organismo, né, um agente infeccioso, invade o nosso organismo. Aquele que a gente aprendia em biologia quando era criança, né, os soldadinhos do bem vão ser ativados para lutar contra esses micro-organismos. Então, muitas vezes, o nosso sistema imunológico, ele se descontrola nesse processo, quando é uma infecção muito, muito agressiva, como é o caso da infecção pelo SARS-CoV-2. E aí, nesse descontrole, o próprio sistema imunológico, as próprias células e substâncias que ele libera, começa a lesionar as nossas células saudáveis e os nossos tecidos também. Então, a gente fica sendo atacado pelo nosso próprio sistema imunológico e pelo micro-organismo que a gente está infectado. Então, por isso, alguns pesquisadores acham que uma classe de medicamentos chamados imunomoduladores, que são medicamentos imunológicos, que eles aumentam a imunidade ou diminuem a imunidade, eles podem ser uma alternativa para o tratamento viral. A hidroxicloroquina é um desses medicamentos que tem esse efeito imunomodulador. No entanto, ela também tem um efeito viral, e aí um efeito antiviral. E aí uma outra classe, vou explicar melhor sobre a hidroxicloroquina depois, mas uma outra classe que está sendo bastante pesquisada são os antivirais, que eu acredito que seja a classe medicamentosa mais promissora. Além disso, a gente tem antibacterianos e antiparasitários que têm efeito viral sendo pesquisado, que podem ser utilizados, e a gente também tem as vacinas, que a partir do momento em que estão ocorrendo relatos de que pessoas que já se infectaram pelo vírus estão se reinfectando pela mesma forma, a vacina está parecendo algo mais distante. Também tem uma questão que vacina de gripe, ela nunca foi totalmente resolutiva. A gente tem vacina para H1N1 há muitos anos e todo ano a gente tem surto de H1N1 e a gente tem óbito por H1N1. Então, eu não acho que a vacina seja a melhor das alternativas e nem os imunomoduladores, porque na hora que você mexe com o sistema imunológico, isso é muito particular de cada corpo. Lembra que eu falei que tem gente que vai da primeira fase da doença para a última, tem gente que já começa na última, tem gente que começa grave, tem gente que só tem sintoma leve, tem gente que não sente nada. Então, é muito difícil você acertar em que ponto você vai interferir no sistema imunológico de uma pessoa, quando isso é muito particular e muito individualizado, para você encontrar uma substância medicamentosa, né, um fármaco, que vai funcionar para todo mundo ao mesmo tempo. É muito complicado. Então, é por isso que isso é um dos motivos que a hidroxicloroquina passa a ser um medicamento polêmico, né, por causa desse seu efeito. Então, o que a gente tem que fazer é investir realmente nas medidas de prevenção. A lavagem das mãos é prioritária, não é só mais lavar antes e depois das refeições, ou antes e depois de ir ao banheiro, como a gente fazia antes, é lavar todas as vezes que a gente pegar em qualquer coisa, e que a gente for pegar em qualquer coisa que a gente queira que esteja limpo,
é higienizar os nossos objetos de uso pessoal, celular, caneta no trabalho, a agenda, desinfetar. Acho que ir para o supermercado para todo mundo está sendo um desafio, porque a gente nunca imaginou que a gente ia chegar em 2020 dando banho em pacote de arroz e de biscoito, né? Que é uma odisseia. A gente chega no supermercado, a gente passa 3 horas dando banho na feira. E é isso mesmo, passar pano com água sanitária, ou então passar detergente e depois passar o pano molhado para remover, mas tudo que entra em casa precisa ser higienizado. Ter o cantinho do coronavírus em casa, aquele lugar que você vai deixar o sapato que vai para a rua. A gente aprende a ser minimalista e descobre que para viver a gente só precisa de 2 pares de sapato e um par de havaiana, né? Que a gente já resolve. A havaiana para usar dentro de casa e os 2 pares para alternar, para sair para a rua. E aí, além disso, o uso das máscaras, que tem se provado uma medida bastante eficiente para evitar a transmissão, uma vez que saíram alguns estudos mostrando que esse vírus fica suspenso no ar por um tempo maior do que os outros, e evitar as aglomerações, né, o isolamento social. Você está ali numa caminhada, a pessoa espirrou, está contaminada. Você passou e respirou o ar que ela respirou. 3 horas depois, você corre o risco de se contaminar. É esse o nível de contágio do SARS-CoV-2. A transmissibilidade dele é considerada de 1 para 2,78, ou seja, uma pessoa que tiver vai transmitir para quase 3 pessoas, digamos assim, né, na estatística. E é por isso que ele cresce, se transmite tão rápido e tem essa curva exponencial de novos casos e de óbitos no mundo inteiro. E aí, essas medidas de distanciamento, essas medidas de restrição são realmente o que a gente tem de efetivo para evitar que a gente tenha a infecção. Massa. Michele, estamos aqui já com 45 pessoas nos acompanhando ao vivo. Também conseguimos a transmissão simultânea no Instagram, no meu Instagram, Daniel Valenca PT, e já chego aqui vários comentários e perguntas. Antes de ir para os comentários para as perguntas, eu queria recuperar um pouco da tua fala. Então, pelo que você coloca, a gente está perante um vírus que tem uma transmissibilidade muito maior que outros, né, que as famosas gripezinhas, não é isso? Por outro lado, pessoas sem sintomas podem estar com vírus e podem transmitir o vírus, né? Isso. E você colocou aí a importância da questão do isolamento e da distância, né? Por exemplo, na semana passada, não sei se ainda continua, o bairro mais afetado aqui na cidade era o de Capim Macio. E quem passar ali no calçadão da Roberto Freire ou no calçadão da Via Costeira vai ver assim, dezenas, centenas de pessoas caminhando, correndo, e todas elas sem máscaras, né? E pelo que você coloca, considerando que elas estão a bem menos de 1,5 quando passa uma da outra. Então, há o risco, inclusive, de numa caminhada tranquila dessa, você se contaminar e perder a vida. É isso. Até então, a gente acreditava que vírus e bactéria não voavam, né? E continuam não voando, né? No hospital, a gente brinca muito, dizendo, menino, bactéria não voa, não. A gente sempre faz essa brincadeira. Com quem fica com medo de chegar perto de paciente com infecção, né? E a realidade é que não voa, mas fica nas gotículas, né? Suspensas no ar, nos chamados aerossóis. E o SARS-CoV tem se mostrado bastante resistente, tanto nas superfícies, né, ele chega a ficar 14 dias vivos sobre determinadas superfícies, inclusive no hospital está sendo um problema, os medicamentos que voltam das enfermarias para a farmácia, eles ficam em quarentena, tem que desinfectar para poder mandar de volta, porque senão vai se transmitindo. Ele tem uma resistência grande nas superfícies e no ar. Então, isso que faz dele com essa transmissibilidade tão elevada, né? Ter essa transmissibilidade tão elevada. Então, dessa série de medidas, a principal delas é o isolamento social e, sempre que não for possível, tentar manter 1,5 m, 2 metros de quaisquer outras pessoas, justamente para evitar esse contato com esse ar que pode estar contaminado. Isso. A gente está numa posição de privilégio, porque o nosso Estado ele foi muito rápido com as medidas de restrição. É válido dizer que a gente não está em quarentena, gente. Quarentena está a França, está a Itália, está a Espanha, que você só pode ir no supermercado uma vez por semana, se você sair na rua, você é multado,
se você não for profissional de saúde e não tiver indo para trabalhar, você só pode fazer compra, sair para a farmácia ou para o supermercado e no quarteirão da sua casa. Você não pode sair tantos metros da sua casa. Tipo, não posso sair de Petrópolis para ir fazer a feira em Ponta Negra. Eu tenho que comprar aqui. Então, a gente ainda não está em quarentena, a gente está num processo de restrição, né, de medidas restritivas, de isolamento. A gente teve o primeiro caso no dia 12 de março de 2000 desse ano, né, dia 12 de março agora. No dia 13 de março, o governo do estado já emitiu o primeiro decreto, suspendendo as aulas, suspendendo o calendário escolar e já com algumas medidas restritivas. E aí ele vem atualizando esses decretos, que o último foi atualizado agora dia 8 de abril, né, com o fechamento de serviços não essenciais. Mas eu acho que ainda tem muita coisa funcionando e ainda tem muita circulação de pessoas ainda desnecessária na rua. E isso também tem relação com o suporte, né, governamental ao sustento das pessoas, claro. Então, a rigidez dos estados em implementar uma quarentena tem muita relação com a manutenção dessas pessoas que precisam comer, que precisam sobreviver, né, principalmente os trabalhadores informais. A gente abordou nas duas lives com a companheira Jéssica Moraes, de que a oposição conquistou a renda básica emergencial naquele valor de R$600, R$1.200. O governo, em 18 de março, tinha proposto um valor de R$200, ou seja, era um valor para que as pessoas não ficassem em isolamento, mas, mesmo assim, enfim, se você pegar as pessoas que têm acesso a um smartphone, etc., boas parcelas, amplas parcelas das classes trabalhadoras não têm acesso a tecnologias básicas, né? Então, a gente está vendo aí ao longo da semana como está a situação nas caixas econômicas, enfim. É fundamental que a gente coloque esse debate, porque é algo que está acontecendo no mundo todo, de os governos e os estados estão garantindo que as pessoas possam exercer o seu isolamento ou, naqueles países que estão em situação mais grave, a quarentena, né? E é isso, se não exerce o isolamento, necessariamente a gente chega numa situação impossível, né? A gente começou a live, a Michelle citou aqui alguns números, eu vou trazer outros aqui junto com ela. No mundo já são 1.978.769 infectados, 125 mil mortos. Estados Unidos, país em que Trump dizia que era uma gripezinha também, em que, enfim, por muito tempo se colocou em xeque se isto era algo realmente perigoso e se o isolamento era algo necessário, já que traria prejuízo para a economia. Estados Unidos está com 25 mil vítimas e só em Nova York deverá chegar entre hoje e amanhã a 8 mil vítimas, né? Aqui no Brasil a gente está com 1.378 vítimas, são 24.232 casos confirmados, mas tem estudo da USP que diz que a subnotificação aqui ela é tremenda, então a gente pode estar com mais de 300 mil pessoas infectadas, e é isto, se nós não conseguirmos ampliar o isolamento, nós poderemos entrar numa situação semelhante à do Equador, em que essa semana o governo recolheu 800 corpos de vítimas nas casas dos familiares, ou seja, um completo esgotamento, seja da saúde, seja também enfim, em relação ao próprio direito das pessoas poderem, o sistema funerário, e, enfim, claro que isso tem a ver com o neoliberalismo, isso tem a ver com falta de recursos para a saúde pública, mas também tem a ver com opção desses governos sob a mentira de dizer que é algo bem tranquilo, garantir que as coisas funcionem normalmente, praticar esse isolamento vertical que você coloca, que seria a gente deixar idosos e outras pessoas do grupo de risco realmente sem contato, mas é óbvio, vai ter contato com o resto da família, e se tem essa transmissibilidade que você colocou agora há pouco, necessariamente nós vamos, inclusive, contaminar nossos pais, nossos avós, etc., e muito em breve termos parentes, amigos, vizinhos que vão tombar, né, por falta de cuidado e por falta de garantia do isolamento. Michele, aí tem outro debate também que a alternativa que a OMS recomenda e que os países, todos eles adotaram,
é o isolamento, né? Esta é a alternativa que está posta, essa é a principal alternativa. E aí, aqui no Brasil, apesar das medidas como da nossa governadora Fátima, de outros governos, até governos de direita que estão implementando medidas de isolamento, como os casos do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, não são só governos de esquerda que estão praticando isolamento necessário para a saúde da população. Que tem bom senso, né? Exato. Mas, como resposta a isto, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele traz toda uma discussão de que, na verdade, ele não fala mais gripezinha. No último pronunciamento, ele, inclusive, fez a primeira menção pública de solidariedade com as vítimas, né? Foi a primeira vez que ele fez alguma fala em solidariedade com quem faleceu devido à Covid-19, mas no pronunciamento dele, se ele não diz mais que é gripezinha, ele, ao mesmo tempo, não fala a palavra isolamento social ao longo de 7 minutos de pronunciamento e diz que a saída alternativa é a tal da cloroquina. Se você puder comentar, para mim já fica muito visível que, olha, já que é impossível dizer que não há alternativa para além do isolamento, é necessário criar uma saída mágica. Essa saída mágica, ela está sendo dita apenas aqui. Estados Unidos não está com essa saída mágica, a Itália não está com essa saída mágica, a Espanha não está com essa saída mágica, e esses países estão com ao redor de 20 mil vítimas, né? Então, eu queria que você comentasse isso. A gente tem essa saída mágica ou não tem? Então, primeiro, deixa eu só fazer uma colocação sobre o papel do Estado e de algumas autarquias e instituições governamentais em relação à regulação, à regulamentação da utilização do medicamento, né? A gente já falou que as medidas restritivas são o caminho. A gente tem um exemplo também de Portugal e Espanha, que são países vizinhos, onde Portugal foi rápido em decretar o isolamento social, né? O governo foi muito ágil. Portugal hoje, eu até anotei aqui para falar para vocês, está com aproximadamente 17 mil infectados e 567 óbitos, e a Espanha, ao lado, mais de 170 mil infectados e mais de 18 mil óbitos. Então, isso a gente tem visto nas estatísticas dos países que estão que a gente está tendo atualização diária, comparando quem fez medida precoce de restrição e quem não fez. O resultado disso a gente está vendo na prática. Com relação à introdução da hidroxicloroquina na política pública, nos protocolos de uso para os pacientes com Covid, os primeiros estudos da hidroxicloroquina, na verdade, a hidroxicloroquina, desde a década de 60, vem sendo estudado a sua atividade antiviral. Ela foi avaliada para vários vírus, a influenza, hepatite C, dengue, zika vírus, chikungunya. Ela foi feita avaliação in vitro. E aí, o que é um estudo in vitro e qual a diferença do estudo in vitro para o estudo in vivo? Só para vocês entenderem esse julgamento e por que alguns cientistas e profissionais de saúde são contrários, outros são a favor. Isso vai da leitura do estudo científico e também alguns preferem colocar a sua opinião acima do método científico, né, o que não é adequado. Então, um estudo in vitro, ele é feito da seguinte forma, numa placa de vidro, e é por isso chama in vitro, inclusive, numa placa de vidro a gente faz uma semeadura de células, né, infectadas pelo vírus, e a gente adiciona a substância que a gente quer testar. E aí a gente vai ver se essa substância matou o vírus ou não matou o vírus. Só que, por exemplo, a hidroxicloroquina é uma substância que, quando eu tomo, o meu fígado transforma ela em 4 outras substâncias. Ela não fica na sua forma, do jeito que eu engulo, digamos assim, no sangue, para matar o vírus. Então, é muito diferente eu fazer um teste in vitro, não quer dizer que porque uma substância matou in vitro um micro-organismo, ela vai matar na gente. Se fosse assim, gente, a gente estava bebendo álcool a 70%, né? Porque o álcool a 70% mata o vírus em cima da mesa, por exemplo, e a gente não bebe. Então, porém, no desespero, né, lá na China, como eles estavam,
alguns médicos começaram a indicar e a prescrever a hidroxicloroquina para alguns pacientes. E aí, com base em 2 estudos in vitro que eles tiveram. A Anvisa, por exemplo, uma agência reguladora, o FDA, a Anvisa, a EMEA, que é a agência europeia, para ele aprovar o uso do medicamento, o medicamento para a doença tem que ser provado que ele é seguro e que ele é eficaz. No Brasil, a hidroxicloroquina, ela é aprovada para lúpus eritematoso sistêmico, para artrite e para a malária. Ela não tem aprovação para a Covid-19 e nem a Anvisa aprovou sob pressão agora. A Anvisa, ela emitiu, que é a nossa agência reguladora responsável. O papel do Estado é disponibilizar os produtos, o material, né? O papel do Estado nesse contexto é disponibilizar materialmente o que vai ser preciso para combater a pandemia. Desde a cesta básica da pessoa que está desempregada, do trabalhador informal, até os medicamentos e os equipamentos de proteção individual das equipes de saúde que vão tratar os doentes. É esse o papel do Estado. E o Ministério da Saúde vai, dentro desse contexto, cumprir esse papel, só que ele tem que prezar pela saúde das pessoas. Ele não pode propor que seja utilizado algo que seja prejudicial às pessoas. Quem garante a qualidade dos produtos, a segurança e a eficácia desses produtos é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a Anvisa. É a Anvisa que vai dizer, olha, esse medicamento presta e esse não presta. E ela diz isso com base em quê? Com base em estudos científicos. Para que um medicamento seja aprovado para uma doença, não basta ele ter o estudo in vitro, ele tem que ter o estudo in vivo, que é o estudo que pode ser chamado pré-clínico quando a gente faz em animais, e pode ser feito em seres humanos. A hidroxicloroquina, por exemplo, e a cloroquina, como é uma substância que já é aprovada para outras doenças, digamos que a gente tem uma noção da segurança dela. Então, a hidroxicloroquina, ela pode já ser testada diretamente em seres humanos, sem precisar fazer nenhum teste em animal. E aí, nos seres humanos, ele tem 4 tipos de testes diferentes que faz. Um que se chama fase 1, que é para a gente testar a segurança, que a gente faz em pacientes saudáveis. Isso é para o caso de um medicamento novo, os medicamentos que estão sendo desenvolvidos, que são novos. Os que já estão no mercado, não precisa ser feito esse estudo em pacientes saudáveis, que é basicamente para a gente ver quais são as reações adversas, quais são os efeitos colaterais, qual é a dose, como é que o medicamento vai se comportar no organismo, em quanto tempo ele é absorvido, em quanto tempo ele é eliminado. Inclusive, um dado interessante, a hidroxicloroquina, ela chega a passar 40 dias no nosso corpo. E ela se acumula, né, ela vai se acumulando nos olhos, no fígado, no pulmão, e os efeitos colaterais dela têm total relação com isso. É por isso que a hidroxicloroquina vai provocar lesão ocular, retinopatia, ela também vai provocar arritmias cardíacas, tudo por essa ação acumulada no organismo, a forma dela se acumular no organismo. E aí tem o estudo de fase 2, que seria um estudo que você vai provar a eficácia. Esse você faz nos pacientes doentes. Então, se eu quero testar a hidroxicloroquina para Covid-19, eu vou pegar os pacientes com Covid-19 e eu vou usar a hidroxicloroquina neles para ver quem melhora e quem não melhora. Só que isso não pode ser feito de uma forma aleatória. Isso precisa ser controlado. Então, precisa ser um estudo que a gente chama de fase 3, que é um estudo randomizado, que quer dizer o quê? Randomizado quer dizer que os grupos estudados, eles vão ser distribuídos aleatoriamente. Então, quem vai ser tratado e quem não vai ser tratado com hidroxicloroquina, essa distribuição tem que ser aleatória. Eu não posso escolher quem vai para um grupo e quem vai para o outro. O ideal é que esse estudo também seja duplo cego, que é quando nem o médico, nem o paciente sabe que ele está tomando. Porque se a pessoa tem uma doença como Covid-19, chegam para ela e dizem, só existe um remédio que vai tratar você, é hidroxicloroquina. A pessoa, por efeito psicológico, já pode melhorar. Então, o paciente ele não pode saber quando ele está tomando o medicamento que está sendo testado, ou quando ele está tomando um placebo, né, que é um controle, ele pode ser por placebo e também ele pode ser comparativo. Por exemplo, eu quero lançar um medicamento novo para Covid-19, já existe um.
Por exemplo, tem o oseltamivir, que é o Tamiflu, que é usado para H1N1. Então, descobri um novo antiviral que eu quero derrubar, tirar o oseltamivir da jogada. Então, eu vou fazer um estudo clínico de fase 3, randomizado, controlado, em que um grupo vai usar o oseltamivir e no outro grupo eu vou usar o novo medicamento que eu estou propondo, e aí eu vou ter que provar que esse meu novo medicamento é melhor do que o oseltamivir para H1N1. Ou é tão bom quanto, e passa a ser mais uma opção. Então, a Anvisa, para ela aprovar um medicamento, ele precisa ter pelo menos um estudo de fase 2, que é um estudo em pacientes doentes, que não precisa necessariamente ser comparado com outros medicamentos, mas que precisa provar eficácia. Então, para ter aprovação da vigilância sanitária, você tem que provar segurança e eficácia. Nesse processo da propaganda da hidroxicloroquina, né, que começou, a Anvisa ela emitiu no dia 19 de março uma nota dizendo que a única evidência que existia do uso da hidroxicloroquina era in vitro, que não havia as evidências em seres humanos, elas eram insuficientes, e que o Ministério da Saúde iria emitir uma nota informativa para permitir que a hidroxicloroquina pudesse ser testada em pesquisas científicas. No dia 20, logo no dia seguinte, a Anvisa emitiu um RDC 351, colocando a hidroxicloroquina na lista de medicamentos de controle especial, ou seja, para venda sob retenção de receita. Porque no dia que saiu a reportagem no UOL, falando da hidroxicloroquina, e que o presidente colocou nas redes sociais dele a hidroxicloroquina, e o Trump falou também, simplesmente em Natal, que é uma cidade que nem tem uma estatística muito alta ainda, nem não tinha a época, né, do vírus, as farmácias ficaram vazias, ninguém encontrava a hidroxicloroquina, ficou paciente com lúpus, com artrite, com malária, sem medicamento. Então, a medida rápida da Anvisa foi controlar a saída do medicamento sob retenção de prescrição médica. Logo no dia seguinte, no dia seguinte, 2 dias depois mais ou menos, no dia 23 de março, ela retirou a cloroquina da lista de controle especial para a distribuição pública, que foi já depois da nota do Ministério da Saúde. Então, quando o Ministério da Saúde... não, ainda antes da nota. Ela tirou, porque o Ministério da Saúde ia emitir a nota. Como é que está agora? Se você vai comprar hidroxicloroquina numa farmácia privada, você tem que ter retenção de receita, tudo. Agora, a distribuição pública do Ministério da Saúde, da hidroxicloroquina, não precisa dessa retenção de receita. Agora, deixa eu falar da nota informativa do Ministério da Saúde. Primeira coisa, uma nota informativa é uma nota informativa. Ela não é uma nota técnica, não é um protocolo clínico e não é uma diretriz terapêutica. E qual é a diferença? Uma diretriz terapêutica e um protocolo clínico é um segmento de tratamento que é comprovado para aquela doença e que precisa ser seguido naqueles moldes. Por exemplo, tratamento para HIV. Não pode um médico chegar e dizer, não, eu vou tratar HIV com dipirona. Não, ele vai seguir os protocolos do Ministério da Saúde, porque é protocolo. A população pode exigir que o médico siga o protocolo e prescreva. O médico pode exigir do paciente, né, cobrar do paciente que ele tenha adesão, né, e fazer a parte dele, assim, para que o paciente tenha adesão. E o Estado tem que garantir aqueles produtos, porque é protocolo. A norma informativa do Ministério da Saúde, ela teve um objetivo semelhante, inclusive, a Anvisa chamou de atitude compassiva, que é quando, pelo clamor popular, entre aspas, porque houve uma veiculação midiática em cima, então a população foi influenciada, né? Pelo clamor popular, você vai e você normatiza o uso de um produto que ainda está sem licença. Nos Estados Unidos, aí vou voltar agora para a estatística epidemiológica, nos Estados Unidos e na França, houve adesão à hidroxicloroquina por meio de protocolos governamentais. Inclusive, o FDA fez uma aprovação rápida, digamos assim, da hidroxicloroquina para a Covid-19 nos Estados Unidos.
E os números de óbitos na França e nos Estados Unidos são assustadores, de crescimento da infecção. Então, tipo, não foi uma medida efetiva, já respondendo à pergunta. Aqui no Brasil, o que é que o Ministério tentou fazer? O que o ministro Mandetta fez, basicamente, foi um processo de isenção. O Estado, ele precisa garantir acesso. A política de assistência farmacêutica no nosso país reza isso. Se daqui a 2, 3 meses se comprovasse que a hidroxicloroquina é um medicamento eficaz e funciona, o Estado ele poderia ser acusado de negligência. Então, a medida da nota informativa, ela tem o objetivo de garantir acesso, mas ele não obriga que as pessoas utilizem, ele não diz que é um tratamento eficiente, que é um tratamento eficaz. A nota é muito clara e eu trouxe até um trecho para comentar aqui para vocês, para eu não ser injusta na minha interpretação. Ele diz assim, ó, o Ministério da Saúde disponibilizará para uso, a critério médico, o medicamento cloroquina como terapia adjuvante no tratamento de formas graves em pacientes hospitalizados, sem que outras medidas sejam preteridas em seu favor. Ou seja, você não pode deixar de tomar nenhuma outra medida, porque vai ser utilizada a hidroxicloroquina. Depois, eles emitiram uma outra nota corrigindo, colocando que era somente para casos confirmados. Então, só pode usar em casos confirmados, doentes graves, hospitalizados e a critério médico. O que é que o Ministério da Saúde está querendo dizer com a critério médico? O médico prescreve se ele quiser. Se ele achar que vai resolver, se ele acreditar que aquilo tem evidência. Se ele não acreditar, se ele não quiser fazer contra a falta de evidências, porque aí eu vou falar já o que não temos, né, de evidência, ele vai ser responsabilizado legalmente, porque o responsável legal pela prescrição e pelo uso do paciente é o médico e a instituição. E qual foi a grande falha dessa norma, na minha opinião, como farmacêutica, que já fui coordenadora de assistência farmacêutica, que já fui farmacêutica de vários serviços. No serviço que eu trabalho, não se optou por utilizar ainda. Mas uma coisa que precisa ser feito, onde for utilizado, é um termo de esclarecimento e responsabilidade para o paciente assinar, para ele ter consciência que ele está usando um medicamento que não tem comprovação científica, que não tem evidência, que tem riscos associados a ele. Inclusive, os pacientes que usam hidroxicloroquina para lúpus, para malária, para outras doenças, que pegam no componente especializado de assistência farmacêutica o medicamento gratuitamente, que recebem gratuitamente, eles são obrigados, está lá nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, eles têm que assinar um termo de esclarecimento e responsabilidade para usar o medicamento com licença. Imagine o uso sem licença. Então, o que vai acontecer é o seguinte, vamos estabelecer aqui algumas teorias de conspiração. Se a hidroxicloroquina, por acaso, se por acaso a hidroxicloroquina mostrar-se ser eficiente e o Ministério da Saúde não tivesse emitido essa norma, o Estado poderia ser processado por diversas pessoas por negligência, porque não deu não tomou nenhuma atitude diante de uma possibilidade, né, que é basicamente a única alternativa colocada, né, que alternativa, mas é colocado como sendo a única alternativa nessa nota mesmo do Ministério. De igual modo, uma vez que o Ministério emite a norma dessa forma e ele não orienta e não coloca como exigência ter esse termo de esclarecimento, as instituições hospitalares e os médicos que prescreverem, se lá na frente for provado o contrário, for provado que a hidroxicloroquina não funciona, que é o que os estudos preliminares, os resultados preliminares dos estudos que a gente está vendo, é o que possivelmente vai acontecer, não necessariamente que não funcione, mas que não há nenhuma diferença em utilizá-la ou não, que é basicamente não funcionar. Se isso acontecer, uma chuva de demanda judicial pode ir para cima dessas instituições de pessoas que se sentirem lesadas, que perderam seus entes queridos, pessoas que utilizaram hidroxicloroquina. Então, assim, eu sei que alguns hospitais, principalmente os privados, têm se protegido legalmente nesse sentido. Só têm utilizado
nos casos que está recomendado pela nota do Ministério, e com os pacientes assinando, né, esse termo de consentimento para proteger a equipe e o hospital. Mas muitos serviços públicos não estão fazendo isso. E isso é um risco, assim, constitui-se um risco em muitos aspectos. A responsabilidade é totalmente do prescritor e da instituição a qual ele está ligado, a responsabilidade legal nesse sentido. E aí, assim, a nota, ela vem com essa informação, ela vem com um quadro de indicação do uso, que para mim não faz tanto sentido, porque o estudo que ele cita, o único estudo em vivo que ele cita, que é o estudo dos franceses, que eu acho que vale a gente comentar melhor esse estudo já, ele não coloca, ele associa a hidroxicloroquina com outros medicamentos, e na nota do Ministério ele não traz essa associação, ele traz a hidroxicloroquina ou a cloroquina sozinha. Depois disso, ele tem umas instruções de risco, ele realmente fala dos eventos adversos possíveis e como monitorar esses eventos adversos, esses efeitos colaterais, e depois ele fala dos critérios de distribuição, que é o objetivo principal da nota. O objetivo principal da nota informativa do Ministério da Saúde é garantir acesso à hidroxicloroquina, ponto. Ele é claro em dizer, na própria nota, que não existe evidência de que o medicamento tem efeito, mas que como é a única alternativa que saiu nesse estudo científico francês, que é bastante controverso, eles estão autorizando o uso nesses pacientes, nessas condições, e garantindo o acesso desses pacientes. Michele, conversávamos hoje à tarde de uma experiência nossa no norte do país que foi suspensa em função da morte de alguns dos pacientes que foram, enfim, que foi feito uso dessa medicação, né? Isso. A gente tem no Brasil, a gente tem mais de 62 estudos em andamento sobre hidroxicloroquina no mundo, né? No Brasil, eu nem sabia desse estudo da Amazônia, mas o maior estudo que a gente tem hoje, o melhor desenhado e realmente com rigor técnico muito bom, é o estudo chamado Coalizão, que uniu o Hospital Sírio-Libanês, o Albert Einstein, o HCO e vários hospitais que são acostumados a fazer estudos de pesquisa clínica que vão avaliar o uso da hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina com azitromicina, dos glicocorticoides, no caso a dexametasona, e também do tocilizumab, que é um imunomodulador que também tem sido testado em alguns países. E aí, já posso ir comentando o estudo francês da hidroxicloroquina? Ou você quer fazer alguma coisa? Pode. Tá bom. Não, pode comentar. Só para vocês entenderem como que seria o mecanismo de ação viral da hidroxicloroquina. A proposta, né, é a mesma da sua ação antiparasitária na malária. Ela altera o pH da célula, ela torna a célula menos ácida, né, diminui a acidez da célula, e com isso o vírus não consegue atravessar a barreira, porque essas fusões entre célula e vírus tem que estar numa certa condição de pH, de equilíbrio das substâncias químicas para que ele consiga atravessar, porque eles fazem isso por ligação química, de uma proteína com uma enzima, de uma molécula com outra molécula. E aí, na hora que se altera esse ambiente celular, o vírus não consegue entrar e não consegue se replicar. O que torna totalmente sem sentido usar a hidroxicloroquina na fase final da doença, no doente grave. Porque o doente grave já está com a transmissão viral toda feita dentro dele, ele, inclusive, já está em lesão tecidual e, assim, não faz muito sentido para nós nenhuma terapia no doente grave, até mesmo os antivirais. Se eu pegar para vocês o exemplo do H1N1, o oseltamivir, que é o Tamiflu, que foi uma descoberta da Roche, né, dos laboratórios Roche, para o H1N1, ele só é eficiente se você tomar entre o primeiro, no máximo, estourando até o 5º dia de doença, né, que você foi ali, está com sintoma da doença. De preferência, nos primeiros 2 dias, e se toma, no máximo, até 5 dias. Depois disso, não vai ter muito efeito, porque ele atua na replicação viral, na capacidade do vírus se replicar, se dividir, se espalhar nas células do corpo. E na hora que você já está com tudo isso espalhado e já provocando lesão,
não adianta. Então, o que é tratamento para a COVID-19 no doente grave? É entubar ele precocemente, é fazer o manejo da respiratório, os fisioterapeutas são super importantes nesse processo, então serviços há pouco tempo, no início do ano, agora em janeiro, a gente entrou 2020 sendo atacado na terapia intensiva com uma proposta do governo de mudança da RDC, que regulamenta as UTIs no Brasil, que queria tirar a exigência de se ter profissionais especialistas em cuidados intensivos nas UTIs, a gente achando que ia avançar, né, para incluir o farmacêutico, para incluir o fonoaudiólogo, para incluir o psicólogo, que são profissões que têm avançado nos cuidados críticos, e aí a gente veio com uma proposta de retirar a fisioterapia, retirar a enfermagem, retirar o médico intensivista até a exigência mínima de profissionais na UTI. E aí veio essa pandemia para mostrar para a gente o quanto que esses profissionais são essenciais e importantes. Então, nesse estudo francês, o estudo é do Paul Gautret, que é um pesquisador. Eles fundaram, tem uma fundação lá que se chama Instituto Méditerranée. Ele está ligado a uma universidade que se chama Hauts-de-Marseille. É uma universidade que foi fundada agora em 2012. Assim, você estuda a Universidade de Marseille, parece que é uma universidade extremamente tradicional, mas, na realidade, é um grupo de universidades recentes, né, que começaram em 2012, aí, ligados a essa fundação, onde, por meio dessa fundação, eles conseguem receber financiamento de pesquisa de vários agentes, governamentais, da indústria farmacêutica, de vários pontos. Eles iniciaram um estudo com 42 pacientes. Na realidade, o estudo deles é maior, né? Eles fizeram uma publicação de dados preliminares desse estudo. Qual foi o desfecho do estudo? O que eles avaliaram nesses pacientes? Eles avaliaram uma única coisa: carga viral. Eles fizeram um exame, que é o exame para saber se a pessoa tem ou não a COVID-19, que é o suave nasofaríngeo, aquele cotonete grande que coloca, retira, e faz um exame chamado PCR. Esse exame ele pode ser qualitativo ou quantitativo. Então, nesse caso, ele fez um exame quantitativo para saber medir a carga viral da nasofaringe desses pacientes. No estudo, ele relata como que foi avaliado os desfechos secundários, como mortalidade, o uso de oxigênio, a incidência de efeitos colaterais, só que nos resultados ele não relata nada disso. Ele diz que vai ser avaliado como desfecho secundário, mas ele não, na realidade, ele não avalia nenhum desfecho clínico. E aí, qual é a grande controvérsia desse estudo? Primeiro, que esse suave nasofaríngeo, esse exame, ele não é um exame considerado com uma boa sensibilidade para atestar se uma pessoa, o nível de carga viral que a pessoa tem de fato ou não. Depende da forma como foi feita a coleta, depende do kit diagnóstico que você utilizou. Se você mudar a marca do kit, já vai mudar. Vocês viram, no Fantástico passou uma reportagem falando sobre os kits diagnósticos para o SARS-CoV, que alguns kits têm uma sensibilidade muito baixa, outros muito alta. Então, é um dado bastante inespecífico. Tirando essa parte, o estudo ele não foi randomizado. Foi incluído 42 pacientes no estudo. Como foi que esses pacientes foram divididos entre grupo tratado e grupo não tratado? Entrava para o grupo não tratado quem não aceitou ser tratado. Sim. Ou seja, não foi feita uma avaliação clínica desses pacientes e um alinhamento, né, do nível de doença para dividi-los eles nos grupos de forma aleatória, porém homogênea. Eles simplesmente, quem não aceitava o tratamento, entrava no grupo controle. Esse grupo não tratado, ele não seguiu um tratamento padrão. Eu não sei o que tomou o grupo não tratado. Eu só sei que ele não tomou hidroxicloroquina. Mas se ele tomou corticoide, se ele tomou dipirona, o que ele tomou, não tem. E para um grupo controle ser grupo controle, todo mundo tem que ser tratado igual. E aí a gente não sabe se foi todo mundo tratado igual. Uma outra falha é que o estudo se diz multicêntrico, com a participação de 4 hospitais, sendo que somente o hospital ligado à Fundação Méditerranée era um hospital com os pacientes tratados. Os outros pacientes que não aceitavam ser tratados, eles foram transferidos para outros 3 hospitais. Ou seja, você tem uma amostra onde o seu grupo tratado é tratado todo mundo no mesmo serviço, e o grupo controle está em 3 hospitais diferentes.
Ou seja, além de ser uma amostra heterogênea, eles estão espalhados em hospitais diferentes. Ficaram 16 pacientes no grupo controle, que não aceitaram ser tratados e foram tratados em outros hospitais. E no instituto ficaram 26 pacientes que seriam tratados. Desses 26 pacientes que seriam tratados, 6 foram eliminados da amostra. Por quê? 3 foram para UTI, isso é paciente do grupo cloroquina. Tinha 26 pacientes no grupo tratado. 6 desses pacientes saíram do estudo, foram removidos dos números do estudo. Por quê? 3 foram para UTI, 1 recebeu alta com o PCR negativo antes do prazo final do estudo, que era de 10 dias a avaliação. Sim. 1 morreu e 1 teve uma reação adversa gastrointestinal muito grave e não pôde continuar tomando a hidroxicloroquina. Se eu tenho um grupo tratado com 26 pacientes e dá problema com 6 pacientes, isso é falha terapêutica. Isso não pode ser eliminado da estatística e dos números. Então, é a grande crítica principal desse estudo. Então, eles ficaram com 20 pacientes no grupo tratado. Dos 20 pacientes do grupo tratado, eles trataram 14 somente com hidroxicloroquina. Eles usaram hidroxicloroquina, certo? E a diferença da cloroquina para a hidroxicloroquina é basicamente o radical, e a hidroxicloroquina ela tem menos efeitos colaterais do que a cloroquina. Mas em termos de efeito farmacológico, vai chegar na mesma finalidade. A cloroquina é um pouco mais eficiente, mas também causa um pouco mais de efeitos colaterais. No estudo, eles usaram a hidroxicloroquina. 14 pacientes tomaram hidroxicloroquina. E 6 pacientes associaram hidroxicloroquina com azitromicina. Se você está fazendo um estudo controlado, não dá para você fazer um grupo de 14 e outro de 6. E não dá, pior ainda, é que o grupo de 14 e o grupo de 6, eles não tinham cargas virais semelhantes. Então, tinha paciente com a carga viral bem baixa no início do tratamento e outros com a carga viral bem alta. Não havia uma certa homogeneidade. E aí, qual foi o resultado desse estudo? Os 6 pacientes que usaram hidroxicloroquina e azitromicina, no 6º dia de teste, eles tinham zerado a carga viral. Ou seja, 100% dos pacientes negativaram o exame no 6º dia. Os pacientes que usaram apenas hidroxicloroquina, 57,1% tiveram a carga viral zerada, né? Tiveram o PCR negativo. No entanto, ele não me diz para todos os pacientes qual foi o resultado desse exame todos os dias. Tem dias que eles pulam, e teve paciente que, no 6º dia foi negativo, e no 8º dia ele foi positivo. O mesmo paciente. Ou seja, a análise da carga viral pela via nasofaríngea não é muito fidedigna, ainda mais nesse contexto. E aí, os desfechos que seria os desfechos clínicos, devido a esse problema que eles tiveram com esses 6 pacientes, eles resolveram eliminar os 6 pacientes e eliminar a avaliação de desfecho clínico e ficar ali só na avaliação de carga viral, que era o que, de fato, acabava sendo beneficamente para o medicamento. Então, qual foi o resultado estatístico desse estudo? 100% dos pacientes que usaram hidroxicloroquina e azitromicina ficaram bons, né? Ficaram bons, zeraram, negativaram o exame, né? Em termos virológicos, eles ficaram bons. 57,1% dos que utilizaram só hidroxicloroquina, o que para mim não é um número atrativo, né? Porque um medicamento, quando é bom, ele vai ter aí um percentual maior de melhora. Vale dizer que a azitromicina, ela é um antibiótico que mata muitas bactérias oportunistas, principalmente em pacientes em ventilação mecânica. E uma coisa que a gente tem defendido é o uso de esquema antibacteriano até o fim nesses pacientes. Porque, imagina, você já está com infecção viral e você adquire uma infecção bacteriana resistente. Então, o quadro vai piorar mais ainda. Eu não sei se esses 6 pacientes melhoraram
porque ficaram utilizando a azitromicina junto e deixaram de ter infecções bacterianas ali associadas e melhoraram mais por isso, ou se foi por ação da azitromicina necessariamente. O curioso é que na nota informativa do Ministério da Saúde, apesar do resultado ter sido top, digamos assim, da hidroxicloroquina associada à azitromicina no estudo que eles citam, eles não colocam a azitromicina no esquema terapêutico proposto. E isso é esquisitíssimo, porque a azitromicina é um medicamento largamente utilizado no Brasil, que é aprovado para infecção bacteriana e que, naturalmente, já vai ser usado em todos esses pacientes com Covid, porque até a gente descobrir se essa infecção respiratória é bacteriana, viral, se é H1N1, se é Covid, o protocolo é que todo mundo que for suspeito da Covid, até sair o resultado do exame, vai tomar oseltamivir para a possibilidade de ser H1N1 e vai fazer um esquema antibacteriano para a possibilidade de ser uma infecção bacteriana. Isso, em 100% dos pacientes. Isso aí vai ser feito em todos os hospitais, que é uma medida comum, é a famosa terapia empírica da sepse, da infecção generalizada. Você não sabe o que é exatamente e você faz uma cobertura ampla. A hidroxicloroquina só está autorizada a ser utilizada nos casos confirmados, naquilo que a gente já falou, nos pacientes graves. E aí a gente tem essa série de problemas com esses estudos, porque não basta ser um estudo clínico, ele tem que ter rigor metodológico. E aí a pior falha desse estudo é uma falha ética. O estudo foi publicado numa revista cujo editor-chefe é um dos autores do estudo. E a gente sabe que uma revista que se preza, uma revista, um periódico científico qualificado, não publicaria um estudo desse, com essas falhas metodológicas que eles apresentaram. Eu sei que na situação de pandemia, até o New England Journal e revistas renomadas têm publicado estudos com menos rigor metodológico e científico. Mas o que acontece com esse estudo é que falta elementos básicos, sabe? Assim, um rigor básico. Tanto é que o grupo, eles fizeram 2 outros artigos, eles ampliaram o estudo para 80 pacientes e eles ainda não publicaram esses artigos. Eles publicaram no site do hospital, mas não foi publicado em nenhuma revista científica ainda. E, ao que parece, pelo que a gente já leu, e eu acho até estranho você disponibilizar um artigo que você submeteu a uma revista científica e você colocar no site de uma instituição para todo mundo ver o artigo que você submeteu. Isso é mega esquisito. Mas podem entrar lá e vocês vão ver no site do Instituto Mediterrâneo, da OMarcel, eles fazem isso e eles dizem que estão publicando lá porque o assunto é muito importante, porque estamos numa pandemia e não podia esperar a revista publicar, então eles estão publicando ali por uma segunda via. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas informações que vêm sem o devido rigor científico e metodológico, né? É claro que a gente não vai também ser negligente, ser exigente demais numa situação de emergência em que o tempo urge, em que as pessoas estão morrendo. Mas o mínimo de rigor científico e metodológico é importante manter. Existem outros estudos em teste, outros medicamentos em teste. Os estudos com os outros medicamentos, alguns deles apresentam falhas metodológicas tão ruins quanto a esse estudo da hidroxicloroquina, porém, eles não viralizaram. Eu ainda não consegui entender o real motivo dessa viralização da hidroxicloroquina, porque, para mim, na minha visão de farmacêutica, ele é o medicamento menos promissor. Eu estou acreditando muito nos estudos da Roche, do Remdesivir, me parecem os que têm mais sentido, que é um medicamento novo, que vem desenvolvido desde a primeira versão do SARS-CoV. Mas a hidroxicloroquina não me parece um caminho tão palpável. Eu posso estar enganada, espero que sim, porque eu quero que a cura venha logo, mas não me parece que vai ser a salvadora da pátria, e me parece que o discurso em prol da cloroquina, por ser um medicamento barato, de fácil acesso e que já é aprovado nos países, ela está sendo está recebendo o holofote de quem não está querendo cumprir o isolamento social e está querendo pílula mágica para a doença. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o que aconteceu na França, onde acontecem todos esses estudos, até que o Macron sofreu o impacto lá de muitas mortes, e ele viu que... E aí também a crítica dos próprios pesquisadores franceses a esse grupo, né, que existe o debate interno também,
fez com que o governo francês declinasse da ideia de incentivar o uso do medicamento, né, e passasse, de fato, a incentivar o isolamento social. Eles demoraram alguns dias para isso, e isso custou muitas vidas. Sim. Gente, a gente fez hoje um experimento, então a live está sendo transmitida simultaneamente no Face e no Instagram. O Instagram, eu creio que deve estar terminando daqui a 2 minutos, em função de 1 hora de live. Eu vou postar aqui o link do YouTube, em que a gente está subindo todas as lives, inclusive as que nós já fizemos, com a companheira Natália Bonavides, com a companheira Jéssica Moraes, com os companheiros Walter Pomar e Breno Altman, o perfil Daniel Valença, mas já coloquei aí o link. Você colocou, né, Michele? E aí, assim, quem tiver no Instagram, pula para cá que a gente vai continuar mais um pouquinho aqui. Já já a gente termina, mas ainda tem muitas questões aqui para serem respondidas. Você colocou, Michele, sobre o ataque do governo à terapia intensiva. Na verdade, é um ataque a tudo que represente o direito humano à saúde, né? Porque, nós lembrarmos, foi este governo que escorraçou os médicos cubanos, né? Este governo que também atacou os agentes de saúde. Enfim, nós temos uma série de políticas sendo feitas. No início do ano, houve também uma medida para que a atenção básica tivesse maior entrada da iniciativa privada, né? Quem está acompanhando o Valor Econômico, enfim, esses jornais que têm mais vínculo com enfim, o setor empresarial, notou também essa semana uma liberação de créditos para as empresas da saúde, isso sem contraprestação nenhuma, né? Quando a gente vai para países da Europa, enfim, outros países, o que é que eles estão fazendo? Olha, as UTIs elas têm que ser controladas pelo governo, né? Se você está numa pandemia e se o problema é justamente que tem mais gente precisando de terapia intensiva e não há leito para todo mundo, então não pode ser quem tem plano de saúde tem acesso e quem não tem morra na fila, né? Tem que haver um controle para que, enfim, aqueles casos mais graves sejam encaminhados e os outros venham de acordo com a fila, né? Enfim, a história da fila única, né? E é algo que aqui não, enfim, a gente não vê nenhum movimento do governo nesse sentido. Eu vou ler aqui os comentários, aí se você puder abordar um pouquinho isso, já traz os comentários também. A Sandra, oi Sandra, Sandra sempre assiste a gente. Quais os analgésicos e antipiréticos indicados no caso do diagnóstico da Covid? Deixa eu ver o que mais. Conceição coloca para investir nas medidas de higiene, higienizar os objetos, exato. Jairo Soteiro, os antivirais só atuaram na fase inicial, mas vai ter mais duas do Jairo aqui abaixo. Uma que ele vai falar, a gente estava falando sobre a possibilidade da transmissão pela respiração, né? E quem entrou agora na live, a gente estava citando o exemplo do calçadão da Roberto Freire, da Via Costeira, enfim, e praças públicas em geral, que as pessoas estão no final de tarde caminhando, correndo, e que elas acabam se entrecruzando, né, e mantendo uma aproximação muito forte. Eu tinha dito que o ideal era a gente ter sempre 1,5 m, 2 m de distância de outra pessoa, né? E o Jairo está colocando aqui, se você estiver correndo, a distância tem de ser de 20 metros, não é mais 1,5 m. Ou seja, é impossível você ir para um calçadão desse e realmente estar seguro e garantir a segurança das outras pessoas. Deixa eu ver o que mais temos aqui de perguntas. Muitos elogios, uma verdadeira aula que a Michele está dando para nós nessa noite. Sandra coloca também que cada pessoa reage diferente, tem uma imunidade diferente, por isso o tratamento tem que ser diferenciado. Vamos ver quem mais. Zulamar coloca que no Seridó já tem 2 casos confirmados, possivelmente já seja bem mais, né, considerando a subnotificação. O Brasil é um dos países em que, enfim, os testes são muito inferiores à proporção de testes de acordo com a população de outros países. O Leandro pergunta, boa noite, é verdade que o vírus se propaga com mais facilidade em lugares úmidos? Por exemplo, uma região de clima mais frio tem mais probabilidade de proliferação? Obrigado pela atenção ao serviço que vocês estão prestando a todos nós. Aqui em Rodolfo Fernandes ainda não temos casos da doença. Que bom, Leandro. Vamos torcer para continuar assim. Vamos ver se tem mais alguma pergunta.
Aí Jairo coloca, imagine que a cloroquina, que é mais lipossolúvel do que a hidroxicloroquina. E companheiro Reginaldo coloca, direto lá de Ceará-Mirim, há uma necessidade de reflexão sobre dois aspectos. Como o Estado brasileiro está respondendo às demandas do sistema de saúde frente aos casos de Covid e a dimensão que tomará a doença quando o Covid estiver circulando no meio popular. A gente tem visto, né, pelos gráficos da CESAP, que, por enquanto, a maior parte das pessoas infectadas são setores médios e altos, né? Até porque são pessoas que viajaram para o exterior, tiveram contato com quem viajou, mas há uma probabilidade de, muito em breve, isso daí se expandir. E aí, claro que são as classes trabalhadoras que estão mais expostas e menos com possibilidade de exercer o isolamento, né, neste momento em que, enfim, apesar da nossa conquista lá da nossa renda básica, não tivemos a estabilidade provisória dos seletistas, com garantia de salários, enfim, medidas que protegem os trabalhadores que outros países estão tomando e que por aqui não estão. Davi coloca, uma pena que esse debate não esteja em rede nacional de televisão, super qualidade, informação e informação ao mesmo tempo. Valeu, Davi. Na verdade, enfim, não vamos debater meios de comunicação nesta live, mas com certeza será para um próximo momento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Gilmar Epifânio, muito bom, Daniel. O primeiro vídeo que acompanha acerca do Covid, que faz análise sobre o procedimento de atendimento ao paciente. A ideia é essa, gente. Quem tiver dúvidas, questões, vamos aproveitar para pegar o máximo possível de informações da Michele. O Lázaro coloca, companheira, você poderia dizer algo sobre a notícia que diversos pacientes sul-coreanos considerados curados recaíram em positividade em novos testes? E eu adiciono mais, não só lá, né? Na China também já vi notícias nesse sentido. Jairo coloca que é importante lembrar que Trump é acionista do laboratório Sanofi. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Depois a gente volta para as perguntas, Michele. Já são muitos comentários aqui para você dar conta. Eu peguei algumas coisas aqui para responder. Alguém perguntou do Remdesivir. O Remdesivir está com 2 estudos em andamento no Clinical Trials. Tem um site que vocês podem consultar que chama clinicaltrials.gov.br. Lá vocês conseguem ver o que está sendo testado e para quê no mundo inteiro. Os estudos do Remdesivir está previsto para sair por volta de outubro desse ano. Acredito que a Roche vai fazer tudo para tentar adiantar. Eu coloquei um link aí nos comentários para vocês da SHP, que é a American Association of Health Pharmacists, que é a Sociedade Americana de Farmacêuticos Hospitalares, e eles emitem atualizado um relatório com todos os medicamentos que estão em estudo, que estão em andamento. Então, nesse relatório aí, nesse link que eu mandei, vocês vão ter acesso, eles vão atualizando, e lá tem todos os medicamentos que foram testados. A gente preparou um material em português, que vai ser publicado na página da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, numa área destinada ao coronavírus. A gente preparou um material em português bem explicativo, só com os medicamentos que são aprovados no Brasil, porque não adiantava a gente ficar falando do que ainda não tem aprovação aqui. Então, a gente preparou um material com bastante referências, são mais de 74 referências, para os farmacêuticos que não tiverem, está todo mundo muito ocupado e muito atribulado, então, se não tiver com condições de buscar informação espalhada, porque é muita informação, muito espalhada e muita desinformação também, então é cansativo para a gente ficar filtrando, para a gente ficar até batendo de frente com fake news e essas coisas. Então, a gente reuniu a melhor evidência, os melhores estudos nesse material, que a AMIB está encantada ainda com o material e ainda não publicou. Segundo eles acharam maravilhoso, mas ainda querem fazer um negócio, uma publicidade, e ainda não publicaram, mas vai ser publicado. Coloquei também nos comentários o link sobre o nosso artigo comentado. A gente comentou mais aprofundadamente, de uma forma mais técnica, o artigo da hidroxicloroquina, lá do estudo francês do Gautret. Está disponível no site da AMIB, eu coloquei aqui o link para vocês nos comentários. A Sandra perguntou sobre o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, né? Tem efeito analgésico,
que tem efeito também antipirético ou antitérmico, né, para a febre. Bom, na terapia intensiva, a gente é um pouco contrário à utilização desses medicamentos, nos quadros infecciosos principalmente. Por quê? Como eu falei ali das fases da doença no início, às vezes a pessoa está com o sistema imunológico bom, ela vai ter uma febrezinha inicial, ela vai se automedicar com uma dipirona, ou vai na farmácia e recomenda uma dipirona e ela toma, e o sistema imunológico dela vai responder de forma controlada e vai ficar tudo bem. Só que isso não acontece todas as vezes, e nas infecções virais, como elas tinham um padrão mais agressivo, uma evolução mais rápida, é muito perigoso, na minha opinião, de especialista na área da alta complexidade. É muito perigoso tratar esses pacientes na farmácia, digamos assim, ou em casa, com dipirona, sem um acompanhamento médico, sem um diagnóstico mais próximo, sem o monitoramento de exame, porque a febre é um sintoma de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. A febre, ela é um sintoma de lesão tecidual. Então, quando a pessoa está tendo febre, é um indicativo de que está acontecendo um processo inflamatório. E o uso desses medicamentos que diminuem a febre, que diminuem a temperatura do corpo, ou que diminuem o processo inflamatório, eles podem atrapalhar muito, porque eles podem mascarar a evolução da doença, ou eles podem, no caso de um efeito anti-inflamatório mais potente, podem, inclusive, diminuir a capacidade de resposta do nosso sistema imunológico suficiente para aquela doença. Como eu disse antes, imunomodulação não acho que seja o caminho para tratar uma infecção, porque não dá para individualizar essa terapia, é muito difícil, e normalmente para uma pandemia a gente precisa de uma solução que resolva de uma forma mais ou menos igualitária para todo mundo. Então, a gente evita usar medicamento para febre. A recomendação que eu dou como farmacêutica especialista que os pacientes façam medidas não farmacológicas para febre até 38, de 38 para cima, aquelas febres mais persistentes, precisam de um atendimento médico, precisam de uma ausculta, precisam de um exame, de um raio-x, precisam de ver como é que está as células brancas, o sangue, o leucograma, para poder se fazer esse uso de uma forma mais pé no chão. Na UTI, de um modo geral, a gente não usa, até porque atrapalha muito a gente monitorar a febre e a evolução da doença. Então, a gente só usa, assim, a critério médico, se necessário, mas a gente nunca vai deixar um paciente com febre usando dipirona a cada 6 horas. É muito difícil, assim, de forma fixa. O ideal é que a gente deixe, fez febre, faz a dipirona, anota ali, faz ajuste na terapia, vê outras causas, porque está usando antibiótico, por que ainda está tendo febre? É a infecção viral, não tem tratamento, então eu tenho que controlar ali os níveis da febre, mas também não posso apagar a febre da minha frente, porque senão esse paciente vai evoluindo com pior e eu não vejo, né? Então, eu tenho muito receio com o uso de AINE para febre. Eu acho que febre é um negócio meio sério, que a gente tem que levar mais a sério e que a gente não pode, estou com febre, vou tomar uma dipirona e resolveu. Não, tem que ser avaliado. O paciente com febre precisa de uma avaliação diagnóstica, precisa de uma avaliação médica. Professor Jairo é meu professor de Química Farmacêutica, Daniel, da nossa Faculdade de Farmácia, aqui prestigiando. Um prazer, meus colegas aqui também farmacêuticos, muito obrigada. A galera compartilhou muito, assim, fiquei super lisonjeada, né? E aí Jairo perguntou se os antivirais só se mostraram efetivos no início. Na verdade, eles não se mostraram efetivos ainda em lugar nenhum, porque o grande problema da Covid é que está todo mundo fazendo estudo com os pacientes já graves. Então, como eu falei, tá para sair também nosso, na MIB, um artigo comentado do Lopinavir e Ritonavir. Saiu um artigo sobre o Lopinavir e Ritonavir, que é uma combinação de antivirais, no New England Journal. Nesse trabalho, ele mostrou que não houve nenhuma diferença, mas as mesmas críticas que a gente faz ao estudo da hidroxicloroquina, a gente vai fazer a esse estudo também, porque tiveram uma série de falhas metodológicas que não dá para dizer que o que não houve diferença, de fato não houve. Pode ser que haja diferença, sim. Eu acho que uma das vantagens do estudo Coalizão, né, do estudo brasileiro que está sendo coordenado
pelo doutor Alexandre Biasi, que recentemente deu entrevista para a Carta Capital, acho que saiu antes de ontem a entrevista dele, eu recomendo. Vou colocar o link aqui também nos comentários, da entrevista do doutor Alexandre Biasi. Ele explica um pouco do estudo, e uma das vantagens do Coalizão é que eles vão ter um grupo de pacientes que vão ter tratamento precoce, pacientes com sintomas leves que vão ser tratados. Aí a gente vai tirar realmente a dúvida desses medicamentos, pelo menos da hidroxicloroquina, que vai estar sendo testada nesse estudo, porque se a hidroxicloroquina fizer algum efeito nesse caso, vai ser mais no início, não vai ser... É muito pouco provável que esse efeito venha ser positivo nos pacientes mais graves. Se ela fizer algum efeito, vai ser no início. E com relação a essas conspirações todas em torno da indústria farmacêutica, de que o Trump, o Bolsonaro, pudesse estar recebendo dinheiro da indústria, sei que lá, eu penso o seguinte, de um modo geral, pode estar, mas assim, de um modo geral, a hidroxicloroquina é um medicamento barato, que já está no mercado há muito tempo, então a gente não consegue justificar muito por aí. Eu acredito que o foco na propaganda da hidroxicloroquina é muito no sentido de não querer fazer o isolamento social com a ideia de que assim não irá prejudicar a economia, como se várias pessoas morrendo não fosse prejudicar a economia e o sistema de saúde colapsado não fosse prejudicar a economia, enfim. É uma ideia de uma mente limitada, né? E a gente já esperava esse tipo de... Ou então de uma mente voltada para bancos e especuladores, né? Porque foi em março que este governo liberou 1,2 trilhão para os bancos. Então, quando eles falam que a renda básica emergencial vai causar muito prejuízo ao Estado, não são nem 100 bilhões a renda básica emergencial. Na verdade, nós da esquerda, nós que, enfim, defendemos os trabalhadores, a gente vai ter que, passada a pandemia, lutar para que finalmente haja uma renda mínima nesse país. E para que quem é muito rico pague mais. Né? É inadmissível que está na Constituição de 88 a taxação de grandes fortunas e até hoje essas pessoas não são taxadas. Né? Michele, chegaram mais alguns comentários e aí eu vou ler e a gente vai partir para as considerações finais. Já estamos aqui com quase 1h30 de live, a live hoje está durando. Gabriel Bezerra, meu ex-aluno, oi Gabriel, ele pergunta qual o status do Remdesivir, não sei se o nome é esse, viu? Desculpa aí se eu estiver lendo errado. Felipe Araújo pergunta para mim como anda a articulação científica do Consórcio Nordeste para o enfrentamento da Covid. Um abraço, Felipe Mendes. Então, o Consórcio Nordeste, essa articulação dos governadores do Nordeste, foi criada a partir do consórcio esta articulação científica. Né? Eu vou colocar aqui o link de um site do Comitê Científico do Nordeste, em que é possível acessar textos, tirar dúvidas, e o principal dessa articulação científica é que eles têm como, a partir dela, monitorar como está a expansão do coronavírus em todo o Nordeste. Se o enfrentamento principal ao coronavírus é o isolamento, quanto mais os entes federativos estiverem articulados para combater esta expansão do corona, né, mais vão conseguir, por exemplo, estratégias de isolamento. Pode acontecer de mais à frente nós chegarmos à conclusão de que outros entes federativos necessitam de um isolamento maior, já que lá a pandemia já chegou com mais força, né? Então, assim, sugiro que as pessoas procuram esse site, tem um aplicativo também para esse monitoramento. Também tem tentativas, né, tratativas junto à China para o envio de equipamentos. Alguns deles ficaram confiscados nos Estados Unidos. Depois nós descobrimos que não só daqui do Nordeste, mas também da Alemanha, da França, de outros países. E, enfim, vou agradecer aqui a todo mundo que participou da nossa live. Nós estamos todas as terças e sextas fazendo essa live aqui no Face, a partir das 18. A gente deixa disponível na página, mas também no próprio YouTube. Nós estamos subindo todas as lives. E também tem 2 programinhas que eu sugiro para vocês. Um é o podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha, disponível em todas as plataformas. Estou colocando aí o link daquela que é gratuita e acessível a todos e todas. E também o programa
aqui no Face, na Página 13, o programa Antivírus, no jornal Página 13, que é nas quintas, em regra, às 19 horas. Michele, muitíssimo obrigado, te agradeço demais. E, enfim, depois dessa aula, te passo para você fazer essa consideração final aí sobre esses pontos. E, se quiser reforçar aquelas medidas de prevenção, isolamento, uso da máscara, o que fazer, o que não fazer. E, enfim, cada uma, se cuidando, nós vamos garantir que o país consiga lutar contra, né, esse vírus, essa pandemia, e lutar contra também o bolsonarismo, né, que, por bem ou por mal, atua todo dia para que nós não tenhamos isolamento, não tenhamos proteção, não tenhamos as nossas vidas salvas. A gente costuma dizer nas lives aqui que a gente está em duas lutas ao mesmo tempo. Um é para derrotar o vírus, outro é pelo fora Bolsonaro, né, para derrotar o bolsonarismo, porque neste momento nós precisávamos de um governo que emitisse renda, um governo que garantisse renda mínima, garantisse estabilidade no trabalho, que acontece ao oposto. O governo faz medida provisória liberando suspensão do contrato de trabalho, faz medida provisória liberando redução de jornada com redução de salário, não garante estabilidade. Ou seja, é um verdadeiro governo contra a população. Mas é isso, agradeço muitíssimo a quem nos acompanhou. Enfim, tivemos aqui uma live de 1h30, foi uma verdadeira aula da Michele, e eu te passo as palavras para se encerrar por nós e para nós. Obrigadíssimo, Michele. Bom, obrigada, agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui. Dizer que nenhum medicamento, mesmo que surja algum medicamento eficiente, deve ser utilizado como desculpa ou como motivo para a gente não cumprir as medidas de prevenção. Saiu hoje um estudo na Science dizendo que é possível que a gente fique em isolamento social até 2022, mesmo que surja alguma molécula ativa que seja eficiente contra o vírus. A vacina, como eu disse, mesmo que ela surja, ela não vai ser completamente efetiva, porque nunca foi para nenhuma gripe. Então, acho muito pouco provável que para esse vírus surja uma vacina completamente efetiva. A erradicação de qualquer doença infecciosa leva tempo, paciência, colaboração, e eu acho que é o maior exercício de coletividade que a gente pode ter e está tendo a oportunidade de ter na nossa geração, nesse sentido, assim, de repensar as nossas relações de consumo, de repensar os nossos relacionamentos, de repensar a forma como a gente trabalha, e vários pontos que cabe refletir nesse contexto da pandemia. Uma menção que eu queria fazer aqui é a classe farmacêutica tem ficado muito exausta, mesmo não estando diretamente ali na linha de frente, na beira do leito, né, porque a gente atua no hospital em várias frentes, né, nas análises clínicas, na farmácia hospitalar, e também na farmácia clínica. No meu caso, eu trabalho dentro de um TI, mas isso não é a maioria dos farmacêuticos que colaboram para o cuidado do paciente, não estão necessariamente direto dentro da unidade de dados, né, dentro da unidade de internamento. Tem muitos farmacêuticos que colaboram com o cuidado do doente em outros setores do hospital. Hoje a gente está vendo a importância do abastecimento, né, farmacêutico com a aquisição dos EPIs, que tem sido bastante difícil. Na esfera federal tem sido difícil pela não autorização de alguns dispensa de licitação e algumas medidas que a gente precisaria para garantir os equipamentos de proteção individual para toda a equipe multiprofissional de saúde. A gente sente o peso dessa responsabilidade nas nossas costas. Algumas regulações da vigilância sanitária fez com que os hospitais deixassem de ter as farmacotécnicas hospitalares, que eram laboratórios onde a gente manipulava algumas coisas no hospital. Então, hoje, por exemplo, a gente está vendo que os hospitais que têm farmacotécnica, com o álcool gel, por exemplo, eles não passaram sufoco, porque eles produzem o seu próprio álcool em gel. E os hospitais que dependem da indústria para adquirir o produto pronto estão sofrendo bem mais.
Então, eu espero que os governantes eles tenham um olhar diferenciado para as farmácias hospitalares, no contexto da farmacotécnica hospitalar, porque os farmacêuticos, com as suas mãos lavadas, podem fazer muitas coisas benéficas. O Brasil teria plenas condições de ser independente na produção de medicamentos, tanto é que a gente quebra patente de olhos fechados. Vocês vão ver, se a indústria farmacêutica trouxer uma solução para esse vírus, o governo brasileiro não quebra patente e a Fiocruz e outras indústrias brasileiras públicas não produzem o medicamento se não quiserem. Porque fizeram isso com o HIV, fizeram isso com o próprio H1N1, a Roche lançou o Oseltamivir, em menos de um ano o governo brasileiro quebrou a patente e produziu, e hoje o Tamiflu é produzido pelos nossos laboratórios brasileiros. Então, que se valorize mais a indústria farmacêutica pública brasileira, os hospitais públicos e privados, no sentido de se dar valor à manipulação de medicamentos dentro do hospital, porque a individualização da terapia é importante. E se tem uma coisa que a gente tem que guardar orgulho como profissão, né, uma profissão nobre milenar, é que em todos os museus de guerra que eu visitei na minha vida, em todas as histórias que eu li, eu nunca vi o nome de nenhum farmacêutico associado à elaboração de armas biológicas, de substâncias para envenenamento em massa, de desenvolvimento de armas que viessem lesar a vida. Então, como historicamente a gente sempre esteve ao lado da vida e em defesa da vida, nessa frente, nesse momento, a gente está emplacando a luta contra as fake news, contra a automedicação, que é um problema de saúde pública no Brasil. Acontece muito internamento hospitalar por causa da automedicação. Na hora que foi falado dos AIDS, eu acabei não lembrando, mas uma coisa importante que eu estava comparando com o avanço da doença aqui no Brasil e em Portugal, e também a questão do número de óbitos, né, proporcionalmente. Na Europa, em alguns países, você não vai na farmácia e compra uma dipirona e se automedica. Você precisa ter um atendimento médico antes. Isso faz com que as pessoas não se automediquem. E a automedicação, no caso das infecções virais, é muito perigosa, porque faz com que o paciente chegue para a gente na alta complexidade, no hospital, numa condição de lesão pulmonar irreversível. Então, isso me ocorreu com H1N1 ano passado na UTI que eu trabalho. A gente teve 3 óbitos por H1N1 e essas pacientes tinham algo em comum. Elas passaram mais de, pelo menos 5 dias para chegar no nosso serviço, com sintomas, se automedicando. Então, já chegaram no nosso serviço já com desconforto respiratório. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da automedicação, é uma luta da classe farmacêutica há muito tempo, e eu nunca pensei que eu ia chegar em 2020 com um presidente que incentiva a automedicação. Isso é um perigo, é um risco para a saúde das pessoas, isso é exercício ilegal da medicina, da farmácia, né? Existe todo um fator de questões éticas envolvidas nisso. A gente teve em 2016, que eu até comentei com o Daniel antes, uma situação semelhante com a fosfetanolamina, que foi um medicamento que uma universidade descobriu para o câncer, e o Congresso Nacional fez uma lei passando por cima da Anvisa para que o medicamento fosse disponibilizado, e o STF depois derruba a lei, mas à época, mesmo em toda aquela situação de coação que vinha a presidenta Dilma, ela não se pronunciou nem a favor nem contra, ela sancionou a lei pelo clamor popular, né, que foi, inclusive o Jair Bolsonaro foi uma das pessoas que mais propagandeou o uso da fosfetanolamina e criticava o governo por não estar tomando uma atitude em relação a isso. Então, ele sempre gostou desse negócio de usar medicamento que não tem comprovação científica, e depois foi um fiasco, porque a fosfetanolamina, os estudos mostraram que ela não tem eficiência, que ela não tem eficácia, e vários pacientes morreram durante os testes, né? Então, eu espero que com a hidroxicloroquina não aconteça a mesma coisa, porque eu não quero que as pessoas morram, mas eu fico muito orgulhosa de estar do lado certo da história, junto com os meus colegas que têm defendido arduamente o uso racional de medicamentos, a não automedicação com a hidroxicloroquina, inclusive a nota do Ministério enfatiza isso, que não é para se automedicar, o uso racional e a colaboração, né, com as pesquisas científicas, que seja pesquisado, que seja dada os resultados adequados que a gente precisa para fazer as coisas com segurança e com eficácia, né? Então, é isso, para finalizar. Massa, Michele. Então é isso, gente.
quem puder, não sai de casa, fique em casa. Quem for obrigado a trabalhar ou tiver que sair para ir ao mercado, etc., sai de máscara. Preferencialmente use aquela máscara artesanal para que não faltem as máscaras melhor desenvolvidas para os profissionais da saúde, não é isso, Michele? Mesmo Isso. assim, mantenha 1,5 m a 2 metros de distância das outras pessoas para tudo. Não toca nas outras pessoas e passa álcool gel se estiver na rua e em casa lava as mãos por pelo menos 20 segundos para que a gordura que protege o vírus seja a partir do sabão derretida, né? E, enfim, se mate o vírus. É isso. Muitíssimo obrigado, Michele. Bom você ter falado agora que a gente também não poderia terminar essa live sem também mandar o nosso, enfim, nossa solidariedade, nossos parabéns aos profissionais da saúde. Alguns e algumas têm sido vítimas de violência no ambiente de trabalho, inclusive, em virtude dessas fake news, de todo esse ambiente que o bolsonarismo está criando. Então, nossa solidariedade é especial para essas pessoas. O nosso governo, Fátima, anunciou, salvo engano, hoje ou ontem, né? Até 40% de adicional de insalubridade, uma medida importante, né, fundamental. Mas nossa solidariedade também aos companheiros e companheiras que atuam na assistência social, no SUAS, também aos companheiros e companheiras que atuam nos bancos públicos e demais empresas públicas. Até o início do ano, né, Michele? Tudo era privatização, nas palavras desse governo. Imagine se tivessem privatizado a Caixa Econômica, a Dataprev, como é que nós estaríamos agora? Então, que nós consigamos derrotar a pandemia do coronavírus, mas, ao mesmo tempo, derrotar também o bolsonarismo. Fora Bolsonaro e vamos derrotar o coronavírus. Muito obrigado, Michele. Gente, sexta-feira nos vemos de novo, 18 horas aqui no canal, e eu já socializei aí acima o link no YouTube para assistir essa live completa e as outras que já fizemos. Cheiro, Michele, muito obrigado. Muito obrigado a quem acompanhou a gente até agora. Cuidem-se.